Olá pessoal, meu nome é Indiara Ceruti, eu sou cirurgia dentista e hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a maquiagem dos provisórios impressos. É algo que eu gosto muito de falar porque agora no meu mestrado a gente está estudando os provisórios impressos, então ao longo nessa nossa conversa eu vou falar um pouquinho do manejo de como eu obtive sucesso na impressão 3D junto com a pigmentação dos provisórios. Bom, pessoal, então vamos lá. Para a gente recapitular um pouquinho sobre o que é como a gente obtém o fluxo digital. Hoje eu falo que o provisório ele é primordial e ele é essencial em um tratamento reabilitador. Seja ele uma prótese sobre implante, seja ele como uma prótese sobre dente. Porque se tem um provisório bem com o término bem delimitado, que consiga dar um ótimo condicionamento gengival, isso é totalmente decisivo na hora da instalação de uma coroa de uma peça definitiva. Então, recordando o fluxo digital, então nós temos o nosso paciente que ele vai chegar com a necessidade de fazer uma coroa e nós vamos realizar o escaneamento intraoral. O escaneamento intraoral é o que hoje nós temos de mais avançado na área da odontologia, mas muitas vezes ainda tem pessoas que utilizam a moldagem convencional, seja ela com alginato ou com a silicona mesmo. E aí, para fazer a substituição então do scanner intraoral, ainda tem muitas pessoas que utilizam o scanner de bancada. Ambos nós conseguimos realizar um provisório impresso, seja com scanner de bancada ou scanner intraoral. Então, após nos fazer o escaneamento desse paciente que vai necessitar da nossa coroa, a gente vai para a fase do planejamento. Esse planejamento, nós utilizamos softwares que são específicos para a realização desses dentes, no caso do planejamento, e após isso a gente então processa a impressão propriamente dita. E é sobre a impressão que eu vou falar um pouquinho agora, que hoje a Yller ela tem uma linha de impressão 3D, tanto para as resinas convencionais, que elas não são biocompatíveis, e as resinas biocompatíveis. Mas vamos focar literalmente na resina TEMP, que é a resina que a gente utiliza para a impressão dos nossos provisórios. Lembrando, pessoal, que nós temos dois sistemas, que é o sistema DLP e o sistema SLA. Então, na linha de resina DLP, como vocês podem ver aqui na tela, ela tem um pouco mais de opções quando comparada ao sistema SLA. Mas em ambas, tanto a SLA quanto a DLP, nós temos a resina TEMP. Então, a resina TEMP, hoje ela é disponível em 4 cores, que é a Bleach, a B1, A1 e A3. E quando as pessoas me perguntam assim, eu tenho que ter as 4 resinas para conseguir imprimir os provisórios e para conseguir sucesso na hora da minha maquiagem, pessoal, o que eu costumo e a minha preferência é entre a resina B1 e a resina A1, porque com a resina B1 tu consegue tranquilamente com a maquiagem ou com a resina A1 chegar em tons mais escuros. Já com uma resina A3 é um pouco, na verdade é inviável tu conseguir uma cor mais clara. Então nós temos os pigmentos que vêm para facilitar, para permitir que a gente faça a maquiagem e assim consiga nós alcançar a cor final do nosso paciente. Então a minha preferência é entre a resina B1 e a resina A1. Falando um pouquinho sobre as características dessa resina, ela é biocompatível, então ela pode ficar em boca por tempo indeterminado e hoje eu já tenho experiência de pacientes meus que estão com provisórios impressos há mais de 1 ano em boca. Então eu sempre falo que essa resina TEMP ela tem ótimas propriedades mecânicas por esse fato, assim, que os pacientes eles estão ficando com esses provisórios por muito tempo. E também
tem alguns dentistas que eles já estão cimentando a resina temp com cimento definitivo. Em quais momentos? Em situações em que os pacientes eles não têm um poder aquisitivo de conseguir colocar uma coroa definitiva, então já estão cimentando com cimento definitivo a resina temp e está tendo ótimos resultados. Com relação à disponibilidade de cores, eu já conversei um pouquinho com vocês. E com relação a essa baixa rugosidade, é muito legal porque é justamente isso que nós estamos estudando na nossa pesquisa do mestrado que eu estou fazendo agora. E quando a gente está comparando a rugosidade dos provisórios impressos nas impressoras 3D, quando comparado aos provisórios analógicos, que são confeccionados com dente de estoque e bisacrílica, a gente vê que a rugosidade dos impressos é muito inferior quando comparado ao provisório analógico. E é até legal assim o relato do próprio paciente, assim, quando ele recebe um provisório impresso e um provisório analógico, a diferença que ele sente da rugosidade desse material. Então, além de perceptível ao toque, enfim, com a língua do paciente, quando a gente vai para o microscópio, a gente vê que é muita diferença de um provisório para o outro. Aqui então tem uma foto só para exemplificar que muitas pessoas talvez não tenham acesso ainda à impressora 3D. Como que essa impressora funciona? O que está em laranja ele é o tanque que a gente chama, e sobre o tanque a gente vai depositar a nossa resina. A nossa resina ela sempre vem de forma líquida e a gente deposita uma quantidade suficiente para a impressão do nosso arquivo. Tem muitas impressoras hoje no mercado que elas já dão a quantidade, os softwares, né, que utilizam nas impressoras, elas já dão a quantidade de resina que vai ser utilizada para a confecção da nossa peça. E eu sempre oriento que seja colocado uma quantidade não muito superior a isso, porque quanto menos tu retornar essa resina, melhor. E aí as pessoas me perguntam, tá, e essa resina que está no tanque, eu retorno ela para o próprio frasco onde está a minha resina virgem, entre aspas, né, que ainda não foi utilizada? Eu acho melhor voltar para um recipiente, para um outro recipiente, que não pro da resina que ainda não foi utilizada. E sempre coar essa resina quando ela volta pro teu recipiente que tu vai utilizar. Então, como eu falei, a resina de forma líquida, ela é depositada e o que está em preto é uma plataforma. Então, através da polimerização de camadas, a nossa resina de líquida ela vai ficando sólida e vai constituindo o nosso trabalho, seja ele um provisório ou o que a gente deseja imprimir. Muitas pessoas têm a curiosidade de saber, então, quando comparado um provisório impresso com um provisório analógico, do valor, ou seja, do custo, né? Então, hoje, para imprimir um provisório com os apoios já, que sempre necessita colocar apoio nos dentes para realizar a impressão, vai em torno de 0,34 ml. Então, quando faz a conversão disso, do valor que paga numa resina de 500 ml, dá em torno de 37,40 centavos. Então, um provisório é legal, assim, os softwares que mostram a quantidade de resina que vai, para te conseguir estimar o teu custo e conseguir fazer o valor final do teu provisório. Eu sempre ressalto, pessoal, que é extremamente importante quando vocês vão fazer as impressões de vocês, que vocês utilizem os equipamentos de proteção, ou seja, a luva, o óculos e a máscara. Então, vamos falar um pouquinho devidamente sobre a nossa impressão para partir para a maquiagem deles. Então, como que eu vou proceder após a minha impressão? Sempre quando eu removo os meus arquivos da plataforma, como eu falei para vocês, tem os apoios, né, que a gente deve colocar para realizar as nossas impressões. Eu tenho que deixar o meu material que eu imprimi durante 10 minutos submerso em álcool isopropílico.
E aqui eu faço questão de frisar, pessoal, muitas pessoas estão utilizando o álcool de posto em função de ser um álcool mais acessível com relação ao custo quando comparado ao álcool isopropílico ou ao álcool 92%. O que acontece? Esse álcool ele é muito forte, então ele acaba agredindo a resina. E aí algumas pessoas têm alguns problemas talvez de rachadura dessas resinas e não entendem o porquê. Acham que talvez seja alguma coisa da composição da resina ou porque deixou muito tempo a resina parada e não utilizou. Mas o que eu gostaria assim que vocês percebessem é que vocês mesmos podem fazer esse teste assim. E em vez de deixar de utilizar o álcool de posto, utilizem o álcool adequado, que é o álcool orientado, o álcool isopropílico, o álcool 92, que vocês vão ver que a qualidade do pós-cura é totalmente diferente quando comparado a esse álcool comum de posto. E com relação ao tempo, muitas pessoas também ficam um pouco em dúvida quando não tem ainda uma câmara de pós-cura, se compram uma de 32 ou de 32 watts. Eu acho que vai muito de cada um. Eu prefiro a câmara de 32 em função de que ela tem uma potência maior e eu consigo resultados melhores com ela comparado a uma de 36 watts. Então aqui é como os provisórios saem da impressora e a gente deve realizar o pós-cura neles. Então agora a gente vai falar um pouquinho devidamente sobre a maquiagem desses nossos provisórios. E hoje, para nós alcançarmos a cor final do nosso paciente, nós temos os shades de maquiagem, que eles são shades para maquiagem de impressão 3D. Então é diferente dos shades que tem para pigmentação de resina composta. Esses eles são específicos para impressão 3D. Eles são disponibilizados em 7 cores. A gente vai falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas cores no momento que a gente vai fazer a prática da nossa maquiagem. E ele serve para nossa caracterização dos nossos provisórios, né? Para, como eu já falei, a gente alcançar a cor final dos nossos provisórios impressos. Então, como que eu vou proceder? Eu vou aplicar uma camada do nosso pigmento de escolha e em seguida eu vou polimerizar na nossa câmera de 36 ou de 72 watts durante 3 minutos. Para a gente conseguir visualizar melhor e ter uma interação melhor, eu vou maquiando e eu vou falando para vocês como eu tenho obtido, qual o protocolo que eu venho utilizando nas nossas maquiagens. Então, falando um pouquinho sobre a maquiagem, é dessa forma que o provisório ele sai da nossa impressora, sempre com os apoios. E os apoios eles são muito fáceis de serem destacados com a mão mesmo, a gente consegue destacar esses apoios. E para não danificar a anatomia, eu sempre removo o restante dos apoios com uma broca. Sempre cuidando para a gente não danificar a anatomia. E aqui pode ser usado uma maxi-cut também. Na verdade, é até melhor usar a maxi-cut nesse momento, que ela é um pouquinho mais granulosa, então a gente consegue um resultado um pouquinho melhor. E essa ela é interessante para dar uma polidinha após a maxi-cut, mas como vocês veem, ela também remove muito bem os apoios, a gente consegue ter um controle melhor com ela quando comparado à nossa maxi-cut. Então os apoios já foram removidos aqui. E essa peça, ela já foi dado pós-cura nela. Como eu falei para vocês então, o pós-cura ele é exigido durante 10 minutos na câmara UV. E o que é legal assim de falar, sempre quando vocês têm um provisório, no caso vocês precisam um resultado final A3.
Com o próprio pós-cura, o próprio pós-cura sem a maquiagem, ele já dá uma pigmentada no teu dente. Então, você tem que ter bastante atentar a isso, para fazer com que a maquiagem seja usada após vocês ver a cor final que alcançou o pós-cura. Então, como eu procedo antes de realizar a maquiagem? Eu faço um polimento no meu provisório e aqui eu estou utilizando a Scotch-Brite. A Scotch-Brite, ela tem várias granulações, tem a preta, tem a marrom, e aí fica da preferência de cada um, qual delas que gosta mais de fazer uso. E vocês vão perceber que a gente já criou uma certa rugosidade nesse nosso provisório. Aqui eu estou utilizando álcool 92. E aí tem duas formas. Quando eu já alcancei a minha cor final, que é a cor que vai estar na boca do meu paciente, que foi, no caso, eu preciso de uma cor A2, imprimir com uma resina A1 e já alcancei a cor com o pós-cura. Quais são a sequência de brocas que eu utilizo para deixar esse provisório mais bonito, né? Sem utilizar, porque eu não vou precisar fazer a maquiagem dele. Eu vou mostrar para vocês agora o passo a passo das brocas que eu utilizo. Então, eu já vou deixar aqui. Essa foi a primeira que eu utilizei. Essa foi a segunda, Scotch-Brite. Depois eu utilizo essa aqui. Só que vocês têm que ter bastante cuidado quando vocês vão utilizar ela, porque tem que ser numa velocidade de rotação mais baixa, em função de que se vocês utilizarem uma velocidade de rotação muito alta na primeira vez que vocês forem fazer uso, vocês já vão estragar a broca. Então, vocês diminuem a intensidade do motor. Vocês vão passando ela de leve sobre o provisório. Pessoal, e aqui eu repito, isso é um protocolo que a gente conseguiu alcançar e está tendo baixíssimas rugosidades com esse protocolo, mas fica a critério de cada um se tem preferência por outras brocas para utilização nos provisórios. Então, aquela parte mais granulosa que a gente conseguiu que a gente fez com a Scotch-Brite, a gente já suavizou bastante com essa nossa outra broca. Depois eu utilizo, então, essa que é mais agora me fugiu o nome dela, mas eu vou também fazendo no início de leve sobre o nosso provisório, numa velocidade de rotação não tão alta, e vocês já conseguem perceber o brilho que já fica no nosso provisório. Aumentar um pouco a rotação. Eu nunca passo na maioria dos motores tem diferença de marcações de uma velocidade para outra. Eu nunca ultrapasso a segunda cor que está no motor. Repito, pessoal, não é a velocidade do motor que vai alcançar sucesso, e sim a sequência de brocas, a forma como elas são utilizadas. Fazer sempre de leve, não colocar muita pressão. E aqui vocês já conseguem ver, eu vou mostrar a diferença de um provisório para outro. Como ele já fica
com esse brilho superficial, apenas com a nossa sequência de broca. Para finalizar, muitas vezes eu ainda utilizo o pelo de cabra e nesse meu feltro já estava com um pouco de pasta, e eu sempre oriento usar a pasta da preferência que cada um possui, um pouco quando vocês forem utilizar o feltro, então com pasta. E para finalizar, o pelo de cabra. Que talvez possa ter ficado algum resquício da nossa pasta, então com o pelo de cabra a gente consegue fazer essa finalização provisória. Eu não estou falando aqui de textura, tá? Muitas pessoas, até esse dentinho aqui, ele já é um dente que ele já foi no próprio software desenhado com textura, mas muitas pessoas fazem mais textura ainda no provisório. Muitas vezes eu também acabo fazendo, mas aí depende muito dos dentes adjacentes. Não adianta nós deixar um provisório com muita textura, sabendo que o antagonista dele não vai ter textura. Mas aí a textura pode ser realizada com as brocas de preferência de vocês, que vocês utilizam muitas vezes até para IMEX. Porém, as brocas com diamantes tem que ter muito cuidado com elas para não ter muito desgaste da peça. Então dá para ver aqui a diferença de um provisório, esse foi o que saiu da impressora, né? Como saiu e como a gente conseguiu sucesso com ele apenas com o polimento mecânico. Como a gente faz para finalizar esse nosso provisório? Alcancei a cor final, é a cor que eu desejo. Sempre a aplicação do glaze. Esse glaze, ele foi desenvolvido também específico para impressão 3D. E ele é sempre utilizado no final, seja ele no final quando faz esse polimento mecânico, utilizando as brocas, ou na finalização da tua maquiagem. O que é muito importante falar com relação a esse glaze? Quando ele é aplicado sobre a peça, antes de colocar na câmara pós-cura, sempre tem que deixar de 30 a 1 minuto, fazer uma evaporação do material, de algum constituinte que tem nele, para posteriormente colocar no pós-cura. Se for feito o glaze e não deixar evaporar, muitas vezes pode ser que não ocorra adesão. Então é bem importante falar sobre essa fixação do glaze, que é indispensável deixar um tempo antes da fixação no pós-cura. Pessoal, sempre tem que atentar para o pincel sempre estar bem limpo, porque muitas vezes a gente vai utilizar o pincel e tem algum resquício de pó, até do pó gerado das próprias brocas, e o pincel estava ali perto, e ele vai ficar impregnado com um pozinho. A hora que a gente for passar o glaze, ele vai ficar todo craquelado, assim, não vai dar um aspecto bonito. Então, sempre atentem para o pincel estar bem limpo. Como eu faço para limpar o meu pincel? Eu sempre utilizo álcool isopropílico, preferencialmente, né, caso não consiga utilizar por em virtude de ter acabado o álcool isopropílico, tem a solução do álcool 92, mas o mais utilizado é o álcool isopropílico. Então, sempre eu faço a limpeza desse meu pincel com o álcool isopropílico, e esse tempo eu já estou fazendo de propósito para ser um tempo para evaporar o constituinte do meu glaze, para então colocar na câmara pós-cura. Vou colocar então na câmara e vou fazer a ativação durante 3 minutos. Então é sempre importante ressaltar também que os pigmentos, em que a gente vai utilizar daqui um pouquinho, os pigmentos a cada aplicação de camada, 3 minutos na câmara pós-cura. Só esperar o tempinho aqui da nossa câmera.
para nós não se estender tanto e não ficar durante esses 3 minutos, para nós não perder muito tempo, eu vou ir mostrando para vocês como é a maquiagem utilizando os pigmentos, a linha do Creation. Vou mostrar um pouquinho cada um deles, como pode ser utilizado. Então, a gente tem o ocre, o enamel, e eu sempre, a maioria dos casos, são esses 2 pigmentos que eu mais utilizo. Já vou falar daqui um pouquinho por quê. Depois tem o white, que ele pode ser utilizado muitas vezes para dar maior luminosidade nas cúspides, enfim, em dentes posteriores ou até mesmo em dente anterior, quando é um dente que tem como eu falei pra vocês, a gente sempre tenta mimetizar o máximo que a gente consegue dos dentes adjacentes, mas não adianta a gente fazer muito pigmento se o dente adjacente não vai ter tanta pigmentação. O black, então, ele pode ser utilizado em fundo de fóssulas e fissuras para dar uma pigmentada. O brown, da mesma forma, posso utilizar da mesma forma como eu utilizo o black. O de gengiva, que é para pigmentação de dentos gengivais. E o blue. O blue, ele serve, então, para a gente fazer algumas caracterizações mais para incisal ou nos dentes anteriores mais para incisal, para dar um aspecto mais de luminosidade, mais voltado para as incisais dos dentes. Então, basicamente, são esses os pigmentos. E por que eu falei que eu sempre utilizo, os que eu mais utilizo é o ocre e o enamel? São os pigmentos que eu vou alcançar a minha cor vita, que eu vou devidamente utilizar eles para alcançar a minha cor. Então, o que eu percebo? Eu vou dispensar aqui na minha placa de vidro o ocre para vocês verem qual é a tonalidade dele. E aqui eu sempre vale a dica, quando vocês forem dispensar, dispensem apenas o que vocês forem utilizar. Porque diferentemente dos shades de MACs, que podem ser utilizados novamente depois, os shades de maquiagem, eles não podem ser utilizados novamente, tá? Eles acabam secando, então vocês têm que ter bastante cuidado na hora de dispensar, para não ocorrer o êmbolo dispensar muita maquiagem aqui. E vocês podem ver que ele é um tom bem amarelado. E eu vou colocar o enamel aqui ao lado para vocês verem a diferença de um pigmento para o outro. O que acontece? Eu sempre dou preferência para o primeiro pigmento utilizar o ocre. Porém, como eu faço o uso dele? Aqui então está o nosso dentinho, eu vou deixar com os apoios para conseguir pegar de uma forma melhor, fazer a apreensão de uma forma melhor. E pessoal, com relação aos pincéis, tá? Vai muito do operador também, que está realizando a maquiagem. Pode ser ou pincel sintético ou pincel de pelo de cabra. Fica a critério de vocês. Esse é um sintético, se eu não me falha a memória. E esse aqui é um de pelo de cabra. Esse aqui eu utilizo mais para o glaze. E esse aqui eu utilizo sempre no meu primeiro, digamos assim, esfregaço. Que é o primeiro contato que o meu provisório vai ter com a minha maquiagem. Sempre lembrando de limpar, como eu falei para vocês, não ter nada de resíduo no pincel, nem no dente em questão. E sempre fazer com pouco pigmento, e isso é legal, vocês conseguem render bastante esses pigmentos. Então, literalmente dá para fazer um esfregaço aqui. Para espalhar bem esse nosso pigmento. Para não deixar,
vocês estão vendo aqui que tem algum resíduo, ó. Então, como eu falei, sempre tem que se atentar para não ter nada de resíduo no pincel. A sequência do passo a passo do polimento eu já falei anteriormente, então eu não vou repetir nesse aqui. Mas o que eu oriento, assim, se vocês forem fazer a maquiagem, não façam a sequência total. Vocês parem na Scotch Brite, ou seja, vocês utilizam ou a Maxi-Cut, ou essa após, para ter um maior controle para finalizar a Maxi-Cut, e depois a Scotch Brite. Parem nessas duas e vão para maquiagem, que vocês vão ver que vai ter uma adesão melhor da tua maquiagem ao teu dente. Eu vou dar mais atenção para a região vestibular, para eu tocar nas outras partes, porque isso é algo muito interessante. Muitas pessoas falam que não tem sucesso da adesão dos pigmentos. E o que eu percebi e como eu obtive sucesso? Sempre que vocês forem fazendo a maquiagem entre uma camada e outra, sempre coloquem no troquel, porque se não pode ocorrer de distorcer esse provisório. Então, sempre, se vocês não forem imprimir o modelo de forma total, imprimam apenas o troquel, mas sempre deem o pós-cura no troquel. Mas voltando ao que eu estava falando, eu vou dar um pós-cura nele agora. Se vocês ficarem tocando, seja com a luva ou seja com o próprio toque da mão na maquiagem, antes de vocês fazer a finalização, que vai ser com o glaze, pode ocorrer de não aderir o creation no provisório, porque o que finaliza realmente é o glaze. Então, a adesão que o glaze tem ao creation é muito bacana. E aí muitas pessoas muitas vezes fazem a maquiagem e para conferir se a maquiagem aderiu, passam o dedo. Pessoal, não é orientado, isso não vai fazer com que vocês talvez não obtenham sucesso na maquiagem de vocês. Então, devidamente, só passem o dedo para ver se ficou bem seco e se tá aquela camada vítrea que dá o glaze na finalização da maquiagem de vocês. Eu não vou deixar os 3 minutos pra gente não se alongar muito. Então, primeira camada, o ocre sozinho. Depois, eu vou, no caso, depende da cor que vocês querem alcançar. Caso vocês querem uma cor que não seja tão escura, então a próxima camada já pode ser o enamel. E muitas vezes também, quando o dente ele não tem tanto croma, né? A gente não vai nem utilizar o ocre, a gente vai utilizar somente o enamel. E vocês vão perceber que somente ele já consegue fazer uma maquiagem muito legal. O que acontece? A minha câmera UV ela estava bem próxima aqui à placa, então polimerizou essa minha camada de pigmento. Então, pessoal, até tá uma distância de uns 4 palmos mais ou menos aqui, e olha, dá para perceber que a polimerização é muito boa. Então, o que eu oriento as pessoas que não estão muitas vezes conseguindo fazer uso da pigmentação? Câmera UV de 72 watts e finalizar sempre com o glaze. Sempre com o glaze. Ele foi feito justamente para nós finalizar a nossa maquiagem. Então, eu vou dispensar mais um pouco.
aqui eu já troquei o pincel então, porque pro esfregaço eu tenho preferência por esse modelo de pincel. E já para quando não é esfregaço, quando eu vou, digamos assim, pintar o meu dente, eu tenho preferência por esse pincel aqui. Então, passando uma camada dele, sempre fazendo a limpeza entre um pigmento e outro, para não ficar nada de resíduo entre um pigmento e outro. Qual a espessura da camada? É muito difícil falar em espessura da camada sobre quando a gente trata de... Vou colocar no pós-cura. Quando a gente trata de algo que a gente não consegue medir. Então, eu sempre falo, usem uma espessura que vocês percebam que não seja muito grossa, e porque não vai ficar uma maquiagem bonita, e não que não vai polimerizar, porque como vocês estão vendo aqui, ó, essa minha gota que eu dispensei aqui era bem grossa, e mesmo assim ela polimerizou. Então, problemas de polimerização vocês não vão ter com a câmera de 72 watts. E vale ressaltar que nós até estamos utilizando uma câmera de 102 watts e ela não é a câmera apropriada, ela é uma câmera que as manicures utilizam nos salões. Pode ser utilizada, eu ainda não tenho condições de comprar todo o meu fluxo digital e eu quero começar a testar devagarinho para ver se eu vou me adaptar. Com certeza pode ser utilizada. Repito, não é a que é orientada a melhor, mas ela com certeza quebra galho e ela pode ser utilizada sim. Mas, como eu falei, 72 em vez de 36 watts. 36 pode ser utilizada também? Também, mas muitas vezes vai te exigir mais tempo, ou seja, em vez de deixar 3 minutos, às vezes você vai ter que deixar 6 minutos, e muitas vezes não vai ter tanto sucesso como teria numa câmera de uma potência maior. E quando o white, eu até tô sem um pincel fino aqui, eu utilizo o white, eu não vou utilizar agora porque eu tô sem o pincel, com um pincel bem fininho, com aquele que tem pouco tufo, vocês podem utilizar o white nessas regiões aqui, tá? Para dar maior profundidade no teu dente, então fica bem interessante vocês usar o white nessas regiões. E sempre quando o paciente tem os dentes, os adjacentes com fóssulas e fissuras pigmentadas, ou o brow é o que eu mais utilizo para fóssulas e fissuras, ou até mesmo o ocre, quando o teu paciente ele não tem as pigmentações do seu sulco tão evidenciadas assim. O black, eu sinto um pouco de dificuldade de trabalhar com ele, mas eu já vi trabalhos e pessoas que têm muita destreza em conseguir utilizar o black até em dentes anteriores. Já estou vendo formas de utilizar ele com maior destreza também, porque ele é um pigmento que quando tu consegue utilizar ele de forma adequada, ele fica um efeito muito legal. Mas muitos utilizam também para fóssulas e fissura. Além dos dentes anteriores, as pessoas conseguem fazer algumas modificações com o black. E o blue, onde dá para ser utilizado? Eu vou utilizar o blue aqui. E quando eu utilizo o blue, eu faço de duas formas. Ou eu misturo o blue com o enamel, faço a mistura desses dois, porque eu vou dispensar o blue e vocês vão ver que a pigmentação dele também ela é bem forte. Olha, e muitas vezes se vocês forem fazer a pigmentação somente com ele, vocês não vão conseguir um resultado
a gente preza por um resultado natural e utilizando o blue sozinho não consiga talvez esse resultado tão natural. Então, eu utilizo o blue com o white e faço a mistura desses dois pigmentos. Ou então, eu utilizo o blue com o enamel. Outra dica que eu também utilizo é o ocre com o enamel. Eu misturo esses dois pigmentos. Vou mostrar aqui para vocês como eu faço essa mistura. Essa mistura, pessoal, pode ser feita com uma sonda. Eu acabei esquecendo da sonda. Vou utilizar a própria broca, a ponta da broca para fazer isso. Então, com um pingo do blue misturado ao teu... Olha, vocês percebem que a pigmentação dele é bem forte, então qualquer pingo que vocês utilizarem, ele já vai ter uma pigmentação bem acentuada. Ou então, como eu falei, utilizar o blue com o enamel. Então, vocês podem diluir nesses dois pigmentos. Então, tu quer me dizer o que muitas vezes a gente acaba usando mais uns pigmentos do que o outro. E eu necessariamente tenho que comprar o kit? Não, a gente já consegue ter acesso, então, aos pigmentos de forma individualizada. Então, os pigmentos que a gente mais faz uso no nosso dia a dia, a gente consegue adquirir eles de forma individualizada, ou seja, o enamel, o ocre, a dentro gengival, a gengiva em caso de trabalhos dentro gengival, o blue, o brown, que é, na verdade, e o white também. São esses os pigmentos que eu mais utilizo, mas consegue comprar eles, adquirir eles de forma separada. Então, como vocês podem ver aqui, eu fiz a mistura deles e aí vocês vê qual vocês têm preferência para usar, se é com mais croma, menos, e vocês fazem a pigmentação de vocês. Eu sempre utilizo, então, nas partes mais das cúspides. Vou mostrar para vocês como fica a pigmentação somente com o azul. O que acontece? Se vocês fizerem a técnica do esfregaço aqui, poderia até utilizar somente o azul, mas para ter maior domínio sobre a técnica, é melhor fazer essa mistura. Mas como eu falei, vai da técnica de cada usuário. Sempre limpando o pincel. E o que acontece? Eu pigmentei na primeira todo o vestibular do meu dente com o ocre. E depois eu vim com o enamel também, fiz em todo o dente. Pode-se também pigmentar somente a cervical, para dar aquela cromatização maior na cervical. E tu ir fazendo o teu degradê no teu dente conforme é o dente do teu paciente. O que é o nosso objetivo aqui é mais ou menos mostrar como é utilizado cada pigmento, mas a imaginação e a caracterização de cada dente vai de operador para operador conforme é o dente do paciente. Então aqui eu vou colocar na câmera pós-cura. Lembrando que a cada camada que for passada, então, leva para a câmera pós-cura durante 3 minutos. Então, voltando aqui da nossa câmera UV, a gente vai finalizar com o glaze. Sempre passa, então, faz uma camada do glaze. E o que eu percebi ao longo do tempo, assim,
é que quando eu dou 2 camadas do meu glaze, e para isso eu tenho que dar uma camada, esperar de 30 segundos a 1 minuto para fazer a evaporação e depois colocar na câmara pós-cura, eu volto da câmara pós-cura e dou mais uma camada. E aí ele fica uma camada vítrea e além disso ele dá uma durabilidade em boca muito boa. Então é sempre pode ser utilizado uma camada só, com certeza, mas eu estou tendo mais sucesso quando eu utilizo 2 camadas do glaze. Tô pensando se tem mais alguma dúvida que o pessoal tem pra falar. Tu sabe, tu tem recordação de mais algo que as pessoas perguntam? Pois é, tô pensando. Eu acho que a maior dúvida mesmo era com relação às cores que você passou ali. E a principal mesmo é a questão do glazing, da fixação mesmo. Uhum. De resto, acho que não. Eu acho que aí. Eu vou falar também sobre a utilização da própria resina para Ah, tá. Pra fazer polimento não. para dar uma pigmentada maior. Então, enquanto o nosso molar tá no pós-cura, realizando pós-cura, a gente trouxe aqui então um dente anterior que o que a gente pode utilizar também para dar uma cromatizada nos nossos dentes. A própria resina que vocês utilizaram para impressão, seja ela da cor que vocês têm disponível, vocês utilizam um pouco dessa resina com o pincel. E eu vou pigmentar aqui apenas um dos lados desse meu provisório. E vou colocar no pós-cura, para vocês verem a diferença que vai dar entre um lado, entre aspas, maquiado com a minha própria resina de impressão, e o lado que eu vou deixar sem nada da resina. Então, ela sim é uma alternativa que ela pode ser utilizada em casos de urgência para dar essa pigmentada. Então, mostrando aqui o resultado que nós obtivemos na maquiagem da vestibular do nosso molar. E como vocês podem ver, quando eu passo a luva em cima ou quando vocês estiverem sem luva e o próprio tato do dedo vocês passam, vocês percebem que ele não sai o glaze e que a camada está bem fixa. Então, reitero o que eu falei anteriormente. Entre uma maquiagem e outra, não utilizem, não para ver se, entre aspas, está seco aquele pigmento, não coloquem o dedo. Esperem a finalização somente depois da utilização do glaze. Tá bem, pessoal? Então, eu vou fazer recapitular brevemente o que a gente conversou aqui. Quando eu utilizo o meu polimento mecânico, eu utilizo esta broca ou a Maxi-Cut, ou então eu utilizo a Maxi-Cut aqui, e para ter um maior controle de desgaste eu tenho preferência por essa. Depois eu utilizo a Scotch-Brite e muitas pessoas ainda têm preferência por granular um pouco mais, então utilizam a Scotch-Brite de maior granulação, depois uma de menor granulação. Depois então eu utilizo esta broca. Sempre quando eu for utilizar o feltro, eu utilizo com a pasta, e aí vai da pasta de preferência de cada pessoa, de cada usuário.
para finalização, então, o pelo de cabra. Então, essa é a sequência do polimento mecânico. E para finalização dele, então, o uso do Creation. A gente corta essa parte aí. Com relação aos pigmentos, então, quando precisa de um dente mais cromatizado, sempre fazer o esfregaço. E aqui eu vou deixar o pincel do lado para lembrar que o esfregaço ele tem que ser o que eu gosto, é realizar com um pincel desse formato, utilizando o ocre para fazer essa primeira mão do teu esfregaço. Depois o enamel, ou então pode ser utilizado o ocre junto com o enamel, fazer uma mistura deles, como eu mostrei para vocês na placa de vidro, utilizando uma sonda. O blue para as regiões mais para as incisais, para a parte oclusal nos dentes posteriores. O white nas cúspides, para dar uma aparência de profundidade no teu dente. O brown para fóssulas e fissuras, então. Ou então, para fóssulas e fissuras, como eu falei, também pode ser utilizado o ocre. Aqui eu vou deixar o pincel que eu utilizo tanto para o glaze como na restante dos pigmentos. Aqui está o pigmento que é utilizado para as dentas gengivais. E como eu falei para vocês, o black, que eu tenho uma certa limitação no uso do black, mas que pode ser utilizado também em muitas situações. Então, vou ver se vocês conseguem visualizar aqui a diferença de pigmentação onde a gente colocou a própria resina impressa, ou seja, a gente não fez uso de nenhum dos pigmentos, e a parte onde a gente não colocou a resina impressa. Vou ver se vocês conseguem visualizar bem. E quando vocês fizerem uso dessa resina, em casos que faltou o enamel, por exemplo, e vocês querem finalizar com a resina impressa, sempre é indispensável o uso do glaze. O uso da resina, ela não dispensa o glaze. Então, sempre para finalizar, o uso do Creation Glaze junto com o provisório. Pessoal, então, era mais ou menos isso sobre a maquiagem dos provisórios. E o passo a passo, ou seja, como a gente utiliza os pigmentos, é esse. E reiterando, voltando um pouquinho, toda vez que vocês utilizarem passam o pigmento, a camada, colocam na câmera durante 3 minutos, retirem, se for preciso utilizar mais uma camada, façam uma camada sobre essa que vocês já fizeram, mais 3 minutos, e para finalizar sempre com o glaze. Nunca esquecer de deixar o glaze durante 30 segundos para evaporar o monômero que está nele, e somente depois que vocês fizerem o glaze final é que então vocês podem verificar se a maquiagem teve adesão, que vocês vão ver que sim, que ela tem adesão no provisório. Qualquer outras dúvidas que vocês tiverem sobre a maquiagem de provisórios, eu me coloco à disposição. Vocês podem entrar em contato com a Hiller ou diretamente comigo pelos canais de comunicação, que a gente, aos pouquinhos, vocês vão vendo que é um instrumento fantástico, que hoje eu já tenho pacientes do mestrado que eles já estão com o provisório, ainda mais nesse momento que a gente teve que deixar os nossos pacientes durante mais tempo com os provisórios. Eles estão tendo bastante resistência mecânica. Eu não tive relato de nenhuma fratura durante esse tempo de pandemia, né? Nos nossos pacientes que são com o provisório. Então, a mensagem é mais ou menos essa. Então, pessoal, obrigada a todos que viram
a aula e qualquer dúvida, como eu falei, só entrar em contato conosco.